Em Portugal, apesar dos últimos dados disponíveis indicarem um ligeiro decréscimo a nível nacional, o consumo de álcool mantém-se bastante elevado. Por outro lado, tem-se verificado um consumo crescente de álcool entre jovens e mulheres. Portugal surge de forma sistemática entre os maiores consumidores de bebidas alcoólicas e de álcool a nível europeu e mundial. Sabe-se também que o álcool está relacionado com 50% dos casos de morte em acidentes de automóvel e 50% dos homicídios e ainda 25% dos suicídios. O álcool é atualmente, em Portugal, uma droga legal e comercializada, fazendo parte dos hábitos alimentares de uma larga maioria da população. Para além disso, o álcool aparece muitas vezes associado a inúmeras formas de relacionamento social, tanto privado como público, de natureza comemorativa, de recreação, para além de fazer parte do estilo de vida ou até mesmo da identidade de muitos grupos sociais. O alcoolismo é influenciado por fatores genéticos, psicológicos, sociais e ambientais que afetam a resposta e o comportamento do organismo face ao álcool. Um processo de dependência em relação ao álcool ocorre de um modo gradual. Ao longo do tempo, vai alterando o normal equilíbrio entre as substâncias químicas que existem a nível do cérebro, associadas com a sensação de prazer, com a capacidade de avaliação e controle do corpo. Este facto faz que se consuma álcool para recuperar as boas sensações ou para afastar as negativas. Os sintomas do alcoolismo são muito diversos e passam pela incapacidade de reduzir o consumo do álcool, pela sensação de uma enorme necessidade de consumir ainda mais, o desenvolvimento de uma tolerância ao álcool que obriga a um maior consumo para se obter o mesmo efeito, consumo de álcool em isolamento ou às escondidas, uma sensação física de abstinência, isto é, sofrer com náuseas, suores e tremores. Na verdade, a única forma infalível de prevenir o alcoolismo seria simplesmente não beber bebidas alcoólicas. Praticar desporto, ler, meditar, fazer uma atividade lúdica podem ser boas alternativas para ajudar a libertar do stress e assim prevenir a necessidade de fuga, em alternativa ao consumo do álcool. Olá, seja bem-vindo ao seu programa de todos os dias, França em Direto. E você acabou de assistir a uma matéria que fala sobre a realidade de muitas vidas, de muitas pessoas nos dias de hoje. Não somente no vício do álcool, tem dominado a vida de muitas pessoas, mas também como o vício da droga, como o vício da prostituição, como o vício também do jogo, como o vício das noites. Enfim, são inúmeros casos que nós temos conhecimento de pessoas que perderam tudo. Perderam casa, perderam família, perderam dinheiro, perderam paz, perderam a vida. Tudo por causa de uma experimentação. Pedro é assim que começa. A pessoa experimenta, ela gosta, tem uma boa sensação e de lá nunca mais sai. E aí vem a dependência, Alfredo, e esse é o problema. Porque a pessoa ela pode depender de tantas coisas, mas por que depender do vício? Porque o vício causa exatamente isso. Agarra a pessoa, prende a pessoa, amarra a pessoa, escraviza a pessoa de tal forma, Alfredo, que a pessoa que quando ela quer sair, ela não tem forças. Porque o vício suga a força da pessoa, tira o pensamento da pessoa, tira a forma até mesmo dela reagir, dela pensar. Porque se ela pensasse, Alfredo, vamos pensar aqui, se ela pensasse bem, ela não iria usar uma coisa que lhe faz mal. Não é inteligente. Não é inteligente você usar uma coisa que você sabe que lhe faz mal, ainda que lhe dê prazer por alguns minutos, mas não é inteligente, Alfredo. E por isso o vício tem essa característica, elimina até mesmo a capacidade da pessoa pensar, de raciocinar e com isso escraviza a própria pessoa. E tu falavas e bem, é verdade, Pedro, tem tanta coisa que a pessoa pode se apoiar, tanta coisa boa que ela pode se apoiar e até mesmo se dirigir, logo ela tem que se apoiar naquilo que mata, porque não tenho nada contra você que fuma, pelo contrário, eu estou aqui para lhe ajudar, mas você já leu o que está escrito lá? Naquele paquete de cigarros, está escrito fumar mata. Toda a gente sabe que usar drogas pode chegar até a matar a pessoa. Toda a gente sabe que o vício pode levar a pessoa ao mais profundo de todos os poços e perder tudo. Mas mesmo assim, não deixam de se apoiar. Mas com a Madalena foi diferente. Ela também se apoiava no vício, inclusivamente. A semana dela era voltada, a vida dela era toda voltada só para viver para isso.
Ela, na pessoa própria de transformada, vai poder dizer como é que aconteceu a sua libertação. Porque você que está a viver uma vida também agarrada, presa a esses vícios, dominada por esse vício, tem uma solução para você. E hoje, sexta-feira, nós vamos dizer para você qual é a raiz do mal que tem levado você a se voltar para esse vício e também qual é a solução. Fique com a história da Madalena, voltamos logo de seguida. Qual o nome da senhora? Madalena. Conte-nos como estava a vida da senhora antes de sacrificar e o que aconteceu depois do sacrifício. Antes de sacrificar, pelo meu sacrifício, foi para mim buscar o Espírito Santo, porque eu antes de chegar ao centro de ajuda, eu vivia nas noites, na prostituição, no vício do álcool. Isso por muitos anos? Durante 8 anos. 8 anos? Assim. Tentou sair desta vida e não conseguia? Tentei sair dessa vida, não conseguia sair. Que tipo de drogas a senhora usava? Drogas eu nunca usava, mas era bebida, álcool, bebida. Porque eu bebia, pronto, eu comecei as noites começava de quarta até segunda, sempre noitada. Envolvia com os homens. Isso afetou a família? Afetou a minha vida espiritual. A sua saúde? A minha saúde. Então comecei a ter insônias, de suicídio, de vontade de me atirar do comboio abaixo. E foi por ano durante tantos anos assim, só que eu nunca conseguia libertar daquilo. A senhora, durante esses anos todos, sim, com certeza sacrificou, e muito. E muito. Para os vícios, para as festas. Pelas más companhias que eu também tinha, porque eu queria sair delas, mas eu não conseguia. E sempre eles me procuravam, vamos à noite, vamos para discotecas, e durante as noites que a gente envolvia, havia sempre aquela coisa dos homens. A gente estava lá, mas pronto, a gente pensava que eram pessoas assim importantes, que a gente sentia-se importante naquele momento. Sim. Mas ao mesmo tempo não. Valorizadas. Mas depois daquilo tudo, quando a gente se prostituía, quando eu me prostituía, quando via assim, depois aí vinha a opressão. Caía em si. Vinha a opressão dentro de mim. Assim, aquele desejo de suicídio vinha justamente depois que passava esse efeito, as festas. Sim. Tudo isso veio assim. Aí participou da campanha de Israel para se libertar? Vim para se libertar e eu participei mais para buscar o Espírito Santo. Eu ouvia falar do Espírito Santo, que era o consolo. Então eu disse assim, bem, já procurei tanto sítio, já fui ao curandeiro, já fui para tanto sítio, não deu lugar nenhum, não deu solução. Então vim para a igreja, fui-me convidada de uma obreira, me convidou, me trouxe, e durante o tempo eu ouvia falar do Espírito Santo, e disse assim, bem, então o Espírito Santo que diz conforto, então eu vou lutar por buscar o Espírito Santo. Então veio a Fogueira Santa e eu compartilhei pela Fogueira Santa. Uma decisão pessoal sua. Pessoalmente. Você já sabia o que era sacrificar, porque você já havia vivido uma vida de sacrifícios, mas para os vícios, para as festas, para a moda, para a orgia. Sim. Mas agora você ia sacrificar para Deus. Para Deus. O que aconteceu? Então, a partir daí, pronto, recebi o Espírito Santo, minha vida tive paz, tive alegria. Fui promovida do meu trabalho, tive o respeito de muitas pessoas que nunca me respeitavam, e muitas pessoas olhavam para mim, depois do sacrifício de tudo, me viam assim, quem te viu e quem te vê hoje, Madalena, assim, mas eu ficava assim, mas por quê? Mas aí dizer assim, está a diferença assim, aí eu fiquei mais contente, porque já tinha uma diferença dentro de mim. Mas não parou por aí? Não parou. O que mais aconteceu na sua vida? Depois aconteceu a minha vida do Espírito Santo, no meu trabalho eu fui promovida. Parabéns. Sou chefe, minha família reconhece também, essa transformação? Transformação total, sim, completa. Os meus filhos também. Parabéns, Deus é com você. Tem filhos? Tenho. Casou? Não casei. Mas tem filhos? Tenho 3 filhos. E os filhos têm visto a mãe hoje transformada. Em nome de Jesus. Que bom, parabéns. Vai nessa fé, mãe. Deus é contigo. Quando a pessoa ela começa a ter resultados contrários àqueles que ela deseja, projetou e sonhou, ela começa então a querer refugiar-se. Ela começa a se refugiar naquilo que vai lhe apoiar ou que ela pensa que vai lhe apoiar para que ela possa dar os passos seguintes na sua vida. E o problema é quando a pessoa se apoia ou se refugia naquilo que na verdade ela pensa que é correto, que é bom, mas não é. E aí ela começa a perceber que ela não está a se refugiar numa coisa boa, mas está indo cada vez mais para o fundo do poço. É assim que de repente a senhora se sente e de repente você está aí chorando agora. As lágrimas estão caindo no seu rosto. Você está com pensamentos até mesmo do suicídio, como a Manuela falava. Você está com pensamentos de pôr um fim na sua vida porque o vício já não é mais um prazer. O vício já não é mais um apoio, nem mesmo um refúgio. É uma dependência que não traz força, que não traz coragem, que não traz ânimo, que não traz união. Para você, Além Amigo 24 horas está ao seu dispor.
0953 14 6504. Eu repito, 0953 14 6504. Você pode ligar agora. Pedro, esta pessoa, ela não pode permitir que ela se apoie nestas coisas que não dão para ela o resultado que ela necessita, muito menos se refugiar naquilo que lhe dá alguns minutos de prazer, mas não resolve os seus problemas. É uma farsa. O vício não é mais e menos que uma farsa. E essa dependência que tu falavas, Alfredo, é muito triste, porque de repente essa pessoa está nos assistir agora e ela está com o cigarro aceso na mão. Você já pensou você depender disso que você tem na mão? É muito triste. Você já pensou, você de repente está aí desse lado e agora você está bebendo. Você já olhou para a sua mão? É muito triste você colocar a sua vida na dependência disso que você tem na mão. É muito triste você depender das drogas. É muito triste, porque você é dominado, escravizado por algo que você tem aí nessa mão. E olha para isso, olha o valor que isso tem, zero, nenhum, mas você tem um valor muito grande. E quando você se valoriza, quando você toma a atitude de ir até ao centro de ajuda, como a Madalena tomou, você vai perceber do valor que você tem. Você vai perceber que você pode muito mais do que isso que você tem feito. Você vai perceber que a sua vida não se resume a um vício, mas a sua vida, ela é para ser vivida e com paz, com felicidade. Por isso, sexta-feira, às 10 da manhã, às 15, como também às 19 horas e 30 minutos, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 9310, La Plaine, aqui em Saint-Denis, aqui em França. Alfredo, onde esta pessoa vai ter a oportunidade de ela deixar de depender do vício e começar a aprender a depender do autor da vida. E com isso o desequilíbrio passa a ser algo normal. Com esses problemas o desequilíbrio passa a ser algo cotidiano. Assim era também na vida da senhora Marta. Ela que com o desequilíbrio começou a ficar nervosa. Ela que inclusivamente fala que a família tinha medo dela. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Então veja, porque a história da Marta começa assim. Como é que a senhora se chama? Marta. Conte-nos como é que foi, qual foi a bênção que a senhora alcançou pela fé? Olha, Sr. Bispo, eu desde março que cheguei ao centro de ajuda e tenho sido abençoada, mas a minha libertação, porque eu tinha vícios, era muito nervosa, muito ansiosa, sozinha com 3 filhos, era uma vida mesmo muito complicada. E desde março eu tenho sido abençoada, mas a minha libertação estava a custar muito mesmo. Como é que era a sua vida, o seu caráter, como é que era tudo antes? Horrível, Sr. Bispo, eu até tenho vergonha de contar. Eu bati aos meus filhos com a cabeça na parede, na família toda, a família tinha medo de mim, porque eu era um bicho autêntico. Eu não podia, qualquer coisa me fazia bater às pessoas e tudo. Até mesmo, o único sítio que eu me portava mais ou menos era no trabalho, mas chegava a casa. Eu fazia muito mal às pessoas. E foi muito difícil. A senhora disse que participou da Fogueira Santa passada, é isso? E fez o seu sacrifício? Sim, já em junho do ano passado também foi. Deus pediu-me o meu passado todo e eu pus-o todo aqui no altar. Mas agora é mesmo tudo novo agora. Trabalhava numa instituição há 22 anos, agora depois deu-me a libertar de tudo, começou a vir tudo às minhas mãos. Eu trabalhava numa instituição há 22 anos onde eu geria uma instituição de 3 valências, puseram uma gestora. E eu assim, meu Deus, se consigo gerir o que é dos outros, eu vou gerir aquilo que é meu. Despedi-me, tenho a abertura da minha loja, vou abrir o meu carro, é tudo. E a senhora chegou ao centro de ajuda há quanto tempo? Há 8 meses, em março, no final de março do ano passado. Então, 9 meses, 9, 10 meses. E nesses 9, 10 meses, a mudança na vida da senhora é total? Completamente. Mesmo o meu caráter é tão bom quando as pessoas dizem assim, ai, não sei o que é que se passa contigo, estás tão diferente. Bispo, eu hoje ouço e vejo, às vezes aquilo que eu era é uma vergonha. É uma vergonha. Ainda bem que eu conheci, porque eu vim sozinha, fiquei lá ali na última porta, estava lá fora, estava indecisa, mas entrei e em pouco tempo. A sua vida está transformada, completamente. Completamente. Deus abençoe, muito obrigado pelo seu testemunho.
Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Algo que nós temos visto é que os vícios, seja ele qual for, não respeita idades nem sexo, mas procura chegar e com um só objetivo. Primeiramente, denegrir a imagem da pessoa dentro dela mesma. Perde a autoestima por completo. E, logicamente, entrega-se àquele vício e começa a sua imagem a ser denegrida diante dos amigos, da família, da sociedade em geral. Aqui ao meu lado tem o Fábio. Quais eram os vícios que você teve? No caso, o vício que mais me afetava e que foi o que me fez passar mal durante alguns anos foi o vício da pornografia. Esse vício ele começou aos 10 anos de idade, durou durante 4 anos e ele acabou por destruir os meus sonhos. Aquilo que eu tinha, a visão que eu tinha de alguma coisa na minha vida, acabou por acabar. Porquê? Eu acabei por me acomodar de tudo. A minha vida era só aquilo. Eu vivia só para aquilo. Eu passava na rua, eu ia para onde eu fosse, eu filmava, eu vivia só naquilo. Era a pornografia. E isso aí afetou-me bastante em tudo, tanto nos estudos, na minha família, porque eu já não comunicava como deveria ser. Eu era um jovem totalmente apagado, posso dizer assim. Eu tinha um peso dentro de mim. E por mais que eu tentasse sair, por mais que eu tentasse, me esforçasse para poder melhorar, para poder até mesmo afastar-me disso, eu não conseguia. Eu poderia estar 1 mês, 2 meses sem ver ou sem me envolver com a pornografia, mas acabava por não conseguir, porque aquilo envolvia-me por completo. E nisso, pouco a pouco, então, como você já disse, foi perdendo um futuro e não vendo mais nenhuma boa perspectiva para si, nem a nível sentimental. Sim, a nível sentimental não, porque eu acabava por me fixar só no irreal. Acabava-me só por fixar no virtual, no caso. A sua vida era, então, uma ilusão, uma fantasia. Sim. Nesse caso, Fábio, como você conseguiu superar, já que você esteve tão preso à pornografia, o que fez você para deixar tudo isso? Na verdade, eu fui convidado, eu já conhecia o Centro de Ajuda, eu fui convidado para o Centro de Ajuda mais uma vez, mas eu acabei por pensar de outra forma, eu acabei por pensar que eu precisava de ajuda, não o que eu, em outro tempo eu não via assim. Eu pensava, não, eu não preciso de ajuda, simplesmente eu consigo mudar sozinho. Mas eu acabei por olhar para mim mesmo e pensar, não, eu já tentei de várias formas, com a força do meu braço, vários meses, passaram-se, eu não consegui mudar nada. Então eu preciso de ajuda. E eu vim recorrer aqui ao Centro de Ajuda. Eu vim recorrer ao Centro de Ajuda, pedi ajuda, houve gente que me atendeu, que me orientou, como é que eu deveria proceder. Mas, na verdade, eu tive de tomar essa decisão por mim mesmo. Porque, por mais que as pessoas pudessem querer ajudar, eu tinha que me ajudar a mim mesmo. Eu tinha que decidir dentro de mim que queria mudar. E foi isso que realmente eu decidi fazer. Foi numa dada altura que eu olhei por mim e disse assim, olha, não, acabou, é hoje. É hoje que acaba. Eu não deixei para outro dia, porque havia várias vezes que eu deixava para outros dias, eu acabava por passar semanas, meses, e acabava por me envolver com aquilo de novo. Quando eu decidi, no próprio dia, deixar, e não só, mas como também apelar para a força de Deus, então a coisa mudou. Faz quanto tempo que você já conseguiu superar? Cerca de 6 anos. Foi cerca de 14 anos eu acabei, agora que tenho 20 anos. Então, quer dizer, não foi uma coisa como acontecia em outras ocasiões, que você ficava um período sem ver e depois voltava a recair. Realmente foi uma libertação total, completa, está bem. Hoje em dia, você se vê bem? Sim, hoje em dia sou um jovem restaurado. Porque hoje em dia eu tenho sonhos, coisa que eu não tinha antes. Hoje em dia eu vejo-me de forma diferente. Eu vejo um futuro promissor para mim, algo que eu não via antes. A pior de todas as coisas para o ser humano é ser escravizado por ele próprio. Talvez você está agora a assistir a esta emissão e você diz, mas por que hoje vocês escolheram este tema dos vícios? Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Você está assistindo agora esta emissão e de repente você está aí tremendo. Você está tremendo, sua mão treme, seu corpo treme, porque você ainda não fumou hoje, porque você ainda não bebeu hoje, você está resistindo, você não quer. Porque de repente a senhora sabe que quando você beber, você não vai ficar só por um copo. Você só vai ficar contente quando perder a noção de onde você está. Como tem sido todos os dias. E tristemente, quando chega em casa,
Já não é mais você que chega, é você e o vinho, é você e a droga, é você e esse vício desgraçado, desculpa o termo, que tem acabado com você. Você que é uma pessoa que tem visto a sua família ser destruída por esse vício. Você que é uma pessoa que está agora aí desse lado e você está com fissuras porque você precisa se drogar. Você está agora com um cigarro na mão e você está indeciso, acendo mais um, acendo mais outro, e será que eu vou ter dinheiro para comprar o outro paquete de cigarro? Será que eu vou conseguir? Pedro, é uma guerra constante. E quando esta pessoa não tem o equilíbrio necessário para vencer esta guerra, estes sintomas, porque ela entende o que nós estamos a falar. Nós não estamos aqui a falar somente para algumas pessoas, mas para todos, para ajudar. E ela está a entender o que nós estamos a dizer, como ela também vai entender o que ela tem que fazer. Mas como eu dizia, é uma guerra. E se ela não vencer esta guerra vai lhe vencer a ela. E isso é um problema. E isso vai trazer consequências até mesmo para os seus filhos, porque que exemplo você dá como pai? Que exemplo você dá como mãe? Por exemplo, a Marta, dela falava que batia com a cabeça dos filhos na parede. Quer dizer, os filhos, se ela não mudar, os filhos, quando casarem e tiverem filhos, vão fazer exatamente isso. Se você não parar com o vício, os filhos que agora são pequenos vão crescer e também vão querer fumar, porque o meu pai fumava, a minha mãe fumava. Só que se esquece que o pai morreu de cancro do pulmão, se esquece que a mãe morreu de cirrose por causa do álcool. Quer dizer, que exemplo você vai ser? Você tem que pensar nisso. Pare para pensar, porque além de você destruir a sua vida, você destrói a sua casa, você destrói a sua família, você destrói uma vida que você projetou. Alfredo, essa pessoa tem que ser um bom exemplo e não ser um péssimo exemplo, porque os filhos vão fazer exatamente o que ele está fazendo agora. Exatamente, e não só os filhos, mas também os conhecidos e os amigos. Se você não quer ser responsável pelo sofrimento, para agora mesmo de sofrer. Para agora mesmo deixar de ser dominado por isso. Toma uma atitude. Ligue agora, 09 53 14 65 04. Ou então vá até o Centro de Ajuda.fr no site, deixe o seu comentário, o seu pedido de ajuda. Ou então, melhor ainda, no endereço número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine-Saint-Denis, tem o centro de ajuda. Em Portugal continental, nas ilhas, em toda a Europa, tem o centro de ajuda. Você só não vai ser livre se você não quiser. Senhor Helder, conte-nos qual foi a experiência do Senhor. Foi a libertação dos vícios do tabaco e do álcool. Através da água, da oração que nós temos realizado. Exato. O senhor foi viciado no tabaco e no álcool por quantos anos? No tabaco, 40 anos. 40 anos? E no álcool, 12 anos. Antes disso, eu já tinha sido viciado em drogas, estive preso por conta das drogas e consegui-me libertar, mas perdi muita coisa, perdi a família, perdi tudo. Chegou no centro de ajuda e esses dois vícios eu não conseguia libertar-me, que era o álcool e o tabaco. Mas Deus não faz obra pela metade, não. O senhor perseverou. Exatamente. E Ele também libertou o senhor de tudo isso que faltava, do vício do tabaco de 40 anos, mais de 40 anos e do álcool, 12 anos. Exatamente. Está feliz? Sente-se melhor? Sim. Talvez o senhor, a senhora, esteja até revoltado e chateado conosco por causa daquilo tudo que nós estamos a falar para você aqui. Mas olha só, o senhor Helder ficou 40 anos atacado, agarrado, amarrado a um vício do tabaco. 12 anos no álcool. Então, se aquilo que nós estamos aqui a falar não fosse verdade, como é que ele iria se libertar? Como é que ele iria conseguir ser feliz? E talvez a senhora está cansada de sair todas as noites para procurar um homem para lhe sustentar, para se prostituir. De repente o senhor, a senhora está nos assistir agora e você é um pai, uma mãe, um filho que chora porque está vendo o vício sendo mais valorizado do que o amor que você tem. Você é uma pessoa que está agora desesperada, não sabe mais o que fazer, porque caiu neste buraco, neste poço do vício e não consegue sair. O vício, ele tem cura. O vício nada mais é do que a possessão de um espírito. Porque quando o espírito possede a vida, domina a vida de uma pessoa, é ele que orienta, é ele que decide. Hoje, ela gasta 1 grama a mais, amanhã 2, é ele que comanda. É o vício que decide. Nós estávamos até mesmo aqui a comentar há pouco no estúdio, interessante, né? Que às vezes a pessoa, ela não se deita sem fumar. Ela não se levanta da cama quando acorda sem fumar, ou sem beber, ou sem fazer certas coisas
que nós sabemos que são erradas, que não vamos falar agora aqui na televisão. Mas ela não faz isso, ela não faz o mais importante, ela não ora, ela não agradece a Deus pelo seu dia. Se calhar você está a assistir a esta emissão e nem forças mais tem para crer em Deus, para crer na sua solução, para crer na solução do seu problema, para crer que você vai se libertar desse vício. Pedro, ela pode e vai, mas é verdade, muitas pessoas têm priorizado o vício, aquilo que o vício tem causado, e assim ela só tem fortalecido o inimigo. E quando o inimigo é mais forte do que nós, não tem como vencê-lo. Exatamente isso. O inimigo que usa o vício exatamente para escravizar e para tirar de você a visão, para tirar de você a direção, para tirar de você o ânimo, a força e a coragem, porque você pode vencer, você pode mudar essa situação. Agora, é claro, você tem que fazer o que eles fizeram, o que esses casos verídicos fizeram. E o que é que eles fizeram? Todos eles tomaram uma atitude. Todos eles foram capazes de chegar até o centro de ajuda. Se você chegar nesta sexta-feira, eu garanto para você que você vai ver uma diferença a partir dessa sexta-feira na sua vida. Às 10, às 15, como especialmente às 19h30, no número 139, Avenue Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis. Como em toda a França, como em toda a Europa, Portugal continental e ilhas, e são vários os meios que você tem à sua disposição para você encontrar a ajuda certa, na hora certa, para você mudar a sua vida. Alfredo, essa pessoa não vai mudar de vida se ela não quiser. Com toda a certeza, nós vamos arrancar esse vício do seu corpo. Nós vamos arrancar, desculpa a expressão, o espírito do vício do seu corpo. Porque o espírito do vício sai, a pessoa fica livre, transformada. E a prova é que estas pessoas testemunharam. Você quer ser feliz? Então desafie-se a você mesmo. Coloca um ponto final nesta história dramática da sua vida e comece a escrever hoje mesmo uma nova história. 10, 15 e 19h30 são os horários que estão à sua disposição. Ficamos por aqui. Forte abraço a você. E olha, não vou dizer mais nada. O desafio está lançado. Você quer ser feliz? Luta. Que Deus ilumine os seus caminhos. A você e a toda a família. Seja feliz.